Aí, veja a diferença. Primeiro, né? Olha aqui, um dedo de massa. E o nosso bolo de rolo, ele é bem fininho, quase transparente, né? E não precisa a gente estar colocando açúcar, não precisa a gente estar colocando, virando em cima do pano de prato. Nós vamos enrolando já na forma. Gente, é muito diferente. Mas aqui já está bem presente a diferença que nós temos de rocambole com bolo de rolo. Bem, pessoal, hoje vamos falar aqui da maior dúvida que as pessoas têm entre rocambole e bolo de rolo. E hoje eu vou fazer aqui rocambole para vocês verem a diferença que é. Vamos lá? Bem, pessoal, para quem está aqui pela primeira vez e não conhece Tia Lila, deixa eu me apresentar. Eu sou Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mais conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake. E hoje eu vou passar para você a diferença que temos entre rocambole e bolo de rolo. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, ó, ativa o sininho para vocês não perderem nada. E alguma dúvida, comenta aqui que eu vou ajudar vocês, eu vou responder tudo. Então, vamos lá para a diferença de rocambole e bolo de rolo. Começando pelos ingredientes, né, gente? O rocambole, você não usa margarina, certo? É uma das coisas. Primeiro, rocambole não usa margarina e o nosso bolo de rolo nós usamos margarina, certo? Começamos com a clara em neve. Aqui vamos colocar, ó, nossa clara em neve não. Vamos bater até ela formar um volume, certo? Vamos começar? Primeiro vamos bater as claras em neve. Isso aqui, gente, é o rocambole, né? Vamos dobrar o volume dessa clara, certo? Aumentando a nossa velocidade aqui. Batendo na potência máxima agora, tá? Só aqui já é super diferente do nosso bolo de rolo, né? Já o começo já é diferente. Já dobrou de volume, olha só, tá? Aqui, como eu falei anteriormente, já é completamente diferente da nossa massa mágica, que é a minha massa do bolo de rolo. Antigamente, e até hoje, gente, tem pessoas que trabalham com o bolo de rolo dessa forma. Mas eu adaptei a minha massa num método muito mais fácil e prático para você fazer o tradicional bolo de rolo, tá? Então aqui, ó, eu estou com as claras em neve, que eu vou fazer o rocambole. Estou sempre lembrando aqui. Neste ponto, eu vou colocar as minhas claras não, as minhas gemas, tá? Dobrou de volume, tá? Clara em neve, então agora, ó, vou colocar as gemas. E bater bastante, entre 3 a 4 minutos este ponto, certo? Aqui ele ainda está aumentando de volume quando nós colocamos as gemas.
completamente diferente, gente, do nosso tradicional bolo de rolo. Ainda mais com a nossa massa mágica, viu? Olha só. Ó. Dobrou de volume, mas eu ainda vou ter que bater mais um pouco, tá? Pronto. Feito isso, agora eu venho com o meu açúcar, certo? Aqui eu vou misturar, gente, delicadamente, certo? Aqui, ó. Eu venho com o meu açúcar, ó. Delicadamente. Aqui, ó, eu venho com a minha farinha de trigo. Sempre delicadamente. Que eu não quero perder o volume dos meus ovos, tá? Sempre pega lá embaixo pra misturar bem, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Precisa estar bem unido. Aqui eu vou colocar baunilha. E por final, gente, vou colocar o meu fermento. Mistura bem. Massa do rocambole pronta. Vocês viram a diferença, né? Porque quem conhece o bolo de rolo tradicional, nós batemos tudo junto. A clara e as gemas vão junto pra batedeira. Nós não separamos. Nós não separamos, que eu estou falando da nossa massa mágica Tia Lila Cake. Porque anteriormente, antes de desenvolver essa técnica, realmente o bolo tradicional, o bolo de rolo, ele era separado. Mas hoje eu desenvolvi uma técnica muito mais prática e rápida para você ter um resultado final sempre maravilhoso. Então, outra coisa que eu mostrei logo no começo,
a massa do rocambole, ele não leva margarina. E o nosso bolo de rolo leva margarina. Outro detalhe, não sei se vocês notaram, coloquei farinha de trigo e coloquei fermento. O nosso bolo de rolo não leva fermento, tá? Então, coisas básicas que é completamente diferente. O rocambole não leva margarina. O rocambole, ele leva fermento e o nosso bolo de rolo não leva fermento, certo? As claras são separadas das gemas. O nosso bolo de rolo, as claras e as gemas são juntas. O nosso bolo não leva fermento, certo? Então, aqui, ó, está a nossa massa pronta. E outra diferença também agora, que eu vou passar para vocês, essa massa vai ser assada em média 15 minutos. E cada fornada do nosso bolo de rolo, ele é assado em média 3 minutos e meio e 4, né, cada fornada, certo? Aqui eu tenho uma assadeira. Eu vou colocar aqui, ó, desmoldante. A nossa massa, nossa forma de bolo de rolo, ela é bem baixinha, né? E aqui, ó, eu vou colocar a nossa massa. Coloquei bem, deixa eu colocar bem, principalmente nos cantinhos. Vamos lá. Sempre delicadamente, tá, gente? Olha só. Aqui vou misturar mais por conta da baunilha. E é uma massa única, né? A massa do rocambole. Pronto. Aqui tá a nossa massa do rocambole. Sempre aguardando um pouquinho. Pronto. Vamos levar para assar em 160 graus. Eu gosto de assar o rocambole em 160 graus. Geralmente é 180 os bolos tradicionais, né? Mas aqui eu vou colocar 160 graus, em média 15 minutos. 15 minutos lá eu vou ver e trago pra gente concluir o nosso bolo. Bem, pessoal, tirei o nosso rocambole do fogo. Ele está super quente, acabei de tirar. Aí o que é que eu vou precisar? Que isso aqui também a gente não precisa fazer no bolo de rolo, viu? Já é outra coisa. Aqui eu vou precisar colocar açúcar, aqui, ó, no meu paninho de prato. Certo? E eu vou vir aqui, vou virar aqui só pra ficar mais fácil de virar o meu bolo, tá? Eu vou vir aqui com a minha forma. Está super quente. Eu vou virar. Vou virar novamente. E aqui, ficou super fofinho, ó, tá vendo? E aqui eu vou colocar o meu recheio, que eu fiz de Prestígio, leite condensado. Eu gosto de colocar o creme de leite no meu recheio de Prestígio. Então, aqui tem uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 50 gramas de coco ralado. Levei pro fogo, certo? Aí, aqui, ó, eu vou colocar o meu recheio.
precisa ser feito isso com o bolo ainda quente, tá, gente? Lembrando disso. Aí, veja a diferença. Primeiro, né? Olha aqui, um dedo de massa. E o nosso bolo de rolo, ele é bem fininho, quase transparente, né? E não precisa a gente tá colocando açúcar, não precisa a gente tá colocando, virando em cima do pano de prato. Nós vamos enrolando já na forma. Gente, é muito diferente. É muito diferente mesmo. Espalhando bem. E sem contar que, quando eu terminar aqui, vocês vão ver a espessura que vai ficar este bolo. Vou colocar bastante recheio. E aqui eu tenho ainda um pouquinho de queijo ralado. Queijo não, gente, coco ralado. Coco ralado, ó. Vou colocar aqui em cima também, certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o meu pano de prato e aqui, ó, eu vou enrolar o meu bolo de rolo. Bolo de rolo não, gente, rocambole. E aqui, ó, com a ajuda do pano de prato, eu vou fazendo isto aqui, ó. Certo? Com a ajuda do pano de prato, eu vou fazendo isto aqui. E aqui, eu vou deixar ele descansando por o quê? Por uns 20 minutos. Certo? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês a finalização dele. Eu preciso deixar aqui ainda um pouquinho para a finalização, certo? E daqui a pouco eu volto. Pronto, agora vamos tirar o nosso rocambole daqui, de onde eu deixei ele por um tempinho. Vamos lá. Olha só. Deixa eu colocar isso pra cá. Colocamos açúcar, né? Agora, vamos pegar o nosso bolo de rolo. Pronto, agora está aqui o nosso rocambole e o nosso bolo de rolo. Acabei de fazer esse bolo de rolo e normalmente eu não corto o meu bolo de rolo assim que eu concluo. Eu prenso e deixo ele no mínimo 1 hora para depois cortar. Então, ele não vai ainda estar perfeito como eu gosto, certo? Mas vamos cortar assim mesmo. Aqui, gente, já dá para ver a diferença entre o rocambole e o bolo de rolo, né? E o rocambole, ele já é achatado e o bolo de rolo, ele é bem redondinho. Ainda ficava mais redondinho ainda, certo? Vamos aqui, ó, vamos cortar. O nosso bolo de rolo. Olha só as camadas, como eu acabei de falar, ele ia ficar mais redondinho ainda, depois de prensado, depois de 1 hora, 2 horas, tá? É como eu gosto. Ele ainda não está como tia Lila gosta. Agora, vamos cortar o rocambole. Olha só.
as camadas, tá? As camadas redondinhas. E aqui, vou colocar mais pra cá. E aqui, ó, um recheio apenas, uma massa única e uma camada de recheio. Aqui nós temos 5 massas. Em cada massa, nós colocamos o recheio de goiabada, certo? Aqui, eu posso concluir com coco ralado, porque aqui é de beijinho. E aqui, eu poderia vir aqui, ó, e colocar um pouquinho do nosso açúcar refinado. Então, o que é que vocês acham aí? É diferente ou não é rocambole e bolo de rolo? Rocambole com a massa tradicional e o bolo de rolo com a massa mágica de Tia Lila Cake. E aí, pessoal? Aí tem gente que fica me perguntando, Tia Lila, qual é o melhor? Rocambole ou bolo de rolo? Aqui, gente, eu não trouxe aqui pra dizer é o melhor ou não é o melhor, né? Não é isso. Eu vim aqui trazer para vocês realmente a diferença que é entre um e outro. Veja lá, vamos lá. O bolo de rolo. Os ingredientes, vamos logo para os ingredientes. O bolo de rolo, ele leva margarina. O rocambole não leva margarina, certo? Açúcar, ele leva açúcar também, o rocambole. Os ovos, todos dois levam ovos. Só que o rocambole, ele precisa bater as claras em neve, depois colocar as gemas. E o bolo de rolo não, gente, vai logo todos os ovos juntos, menos trabalho. Nós queremos o quê? Menos trabalho, né? Farinha de trigo, o rocambole é com fermento. Por quê? Precisa dessa massa fofa, porque é a única massa. E o bolo de rolo não precisa e não pode levar fermento, porque é aquela camada bem fininha, por isso que fica dessa forma. Então, não é com fermento, a farinha de trigo. O batimento, o tempo de batimento do rocambole, né? O tempo de batimento, gente, vamos colocar primeiro as claras em neves, depois colocar as gemas, aí vai de 4 a 5 minutos, de 4 a 5 minutos, não, tem que bater, porque tem que bater bastante, por conta do cheiro do ovo, né? E aqui, os ovos já tá tudo junto, não precisa de bater muito a massa do bolo de rolo. Por quê? Eu não quero a minha massa do bolo de rolo. Gente, aqui, em relação ao rocambole, aqui é praticidade. Eu vou colocar margarina, açúcar, todos os ovos juntos. Não preciso separar. Não vou ter este trabalho de bater gema, bater clara, não, é tudo junto. Então, no máximo 3 a 4 minutos, e aqui do rocambole 8 minutos, tá? O batimento dos ingredientes, eu vou colocar margarina, açúcar e os ovos, já tudo junto, né, juntos. E logo em seguida eu venho com a farinha de trigo. E acabou o resultado da massa do bolo de rolo. Já o rocambole não, como eu acabei de falar, bate as claras em neve, depois coloca as gemas, depois coloca o açúcar, por último a farinha de trigo. Então, aqui em praticidade e ter o resultado mais rápido, o bolo de rolo não tem nem se compara, né? Quantidade de formas. A forma do bolo de rolo, por ela ser bem fininha, você vai espalhar 200 gramas em cada forma, 5 formas, para ele ficar realmente bem fino, certo? E aqui é uma massa única, que ela vai ficar fofa e demora o quê? Demora 15 a 18 minutos para assar esta massa. Já o bolo de rolo, você vai assar cada fornada, você bota 2 fornadas de uma vez só e no máximo 4 minutos as 2 massas, as 2 fornadas já está pronta para ser concluída. Você termina o seu bolo de rolo, você já pode entregar sem problema nenhum. Como eu disse, eu gosto de prensar, mas ele ficou perfeito, não está prensado e eu acabei de fazer, tá? Já o rocambole, ele precisa realmente descansar um pouquinho
porque ele fica muito fofo. Se eu tirar ele de imediato e já para entregar para o cliente, pode ser que ele até quebre. Então, gente, a diferença é essa. E vamos falar de apresentação. Diga aí, eu não vou nem responder, né? Eu não vou nem responder. Qual é a apresentação melhor que tem aqui? Dos dois. É o rocambole ou o bolo de rolo? Não é que o rocambole seja ruim, que seja feio, não é isso que eu estou dizendo. Mas vamos falar de apresentação. O bolo de rolo é apresentável? Sim. E aqui você, tanto o rocambole quanto o bolo de rolo, você pode fazer qualquer recheio. Só que, gente, o bolo de rolo tradicional, nós já compramos a goiabada em pasta. Já é só você abrir a massa e colocar o recheio. Então, tá aí a diferença dos dois bolos, para quem estava ainda com dúvida, qual é a diferença de rocambole para bolo de rolo. E ficam me perguntando, Tia Lili, por que escolheu o bolo de rolo? Porque, gente, a produção do bolo de rolo é em grande escala. Você pode fazer de 25 a 30 bolos por dia na cozinha da sua casa. E quando eu comecei a fazer o bolo de rolo, era isso que eu estava precisando, de grande produção de imediato. Então, eu tive a liberdade de aprender o bolo de rolo e desenvolver a massa mágica, que hoje é o que eu trago aí para vocês, certo? Então, até a próxima. Se você gostou, clica aqui, ó, dá um joinha, se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou te responder. E até a próxima.